Uma boa noite de salvação a todos que está aqui nos acompanhando na inauguração do podcast Entre a Vergonha e a Honra. Eu sou o pastor Hugo Munhoz, da cidade de Mogi Guaçu, o pastor da Igreja Internacional Cristo e Amor. Estamos aqui para estar apresentando esse trabalho, um trabalho que vai impactar vidas. Esse rapaz que está aqui, o pastor Hugo, passou por um tempo difícil na criminalidade, na vida do tráfico, das drogas, do assalto, e eu estou aqui, através de Deus, inaugurando esse programa, trazendo pessoas aqui para estar falando do que Jesus fez na vida dela. Famílias que estão passando por problemas com filhos que se encontram nas drogas, através desse trabalho, desse podcast abençoado, a qual Deus revelou no meu coração, muitas pessoas serão alcançados para a honra e a glória de Jesus. Uma noite de salvação, que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Eu estou aqui nesta noite com meu amigo evangelista Mateus. O Mateus foi um jovem aqui da cidade de Mojimirim, que passou pela criminalidade e através do trabalho que eu venho fazendo dentro dos presídios de Fundações Casa, eu conheci o Mateus dentro do sistema prisional de menores e depois também do sistema penitenciário do estado de São Paulo. E o Mateus está aqui comigo nesta noite, transformado, liberto, para falar um pouco o que Deus fez na vida dele. O Mateus vai estar se apresentando aqui nesta noite e podendo falar um pouco aí da sua história. Mateus, Deus abençoe, um prazer te receber aqui. Amém, pastor, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. Grato a Deus por estar aqui hoje, dando o pontapé inicial nesse trabalho. É o primeiro podcast, Entre a Vergonha e a Honra. Que Deus abençoe o Senhor em nome de Jesus. E estamos aí para falar um pouco, desse Deus maravilhoso, o que Ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de muitas pessoas ainda que não encontra solução para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O propósito nosso aqui é estar alcançando pessoas. Eu queria perguntar para o Mateus como que você ingressou na criminalidade, o porquê você foi lá. Existe um porquê. Sim. Às vezes a sociedade ela não entende o porquê a pessoa está lá e ela nem imagina, mas existe o porquê a pessoa entrou na criminalidade. Sim, eu sempre falo que eu hoje, com a visão que eu tenho, eu acredito que se eu fosse olhar para trás, eu acredito que a opção que eu tinha não seria uma justificativa tão justa, com a visão que eu tenho hoje. Mas, enfim, eu vim de uma família um pouco meio desestruturada, vamos dizer assim. A minha irmã, ela com 12 anos de idade, ela fugiu de casa, e meu pai teve depressão. A minha mãe com depressão também dentro de casa, Então, a família minha, o lar que eu vivia era meio desestruturado, porque, a depressão é um algo difícil, é um algo sério e real. E o meu irmão, já falecido, o Anderson, ele ingressou para o mundo do crime, já era jovem já. E quando ele tinha seus 24 anos, 23 anos, por aí, eu ainda era bem jovem, criança ainda, tinha meus 11 anos, quase para 12 nessa época. Meu irmão, ele foi preso, E dentro dessa prisão, a gente sabe que é difícil, o auxílio lá dentro, e dentro dessa prisão ele acabou pegando, doença lá dentro, pegou tuberculose, hepatite, e como é difícil o tratamento lá dentro, um belo dia a gente ouviu um telefonema lá dentro de casa, eu lembro, até hoje, a minha mãe recebeu esse telefonema e era o sistema penitenciário dizendo na ligação que o meu irmão ele tinha morrido. Faleceu dentro do presídio. E isso para mim, jovem ainda, vendo meu irmão com 24 anos já tinha, morto dentro de um sistema, e isso trouxe uma revolta, vamos dizer assim, dentro de mim.
E eu me espelhava muito nele, né? Não pelas práticas que ele fazia, mas pela pessoa que ele era dentro de casa e pelo carinho que eu tinha com ele. E eu acabei, né, me revoltando, acabei indo, né, para o mundo do crime também, com 12 para 13 anos de idade. Comecei a vender droga, né, na esquina para os outros. E comecei a ser, né, revoltado com a vida. Já não obedecia mais meu pai com a minha mãe, né, comecei a me afundar. E o problema quando a gente entra, né, nesse mundo, né, chamado mundo do crime, Sim. a gente entra pelo quê? Por status. Por querer criar-se um nome ali para você adquirir com o tempo um certo respeito, vamos se dizer a verdade. E conforme o tempo, a gente, né, eu com meus amigos, a gente vendia droga lá num ponto de tráfico aqui de Mojimirim. Só que a gente olhava ali para aquela situação e a gente, né, a ganância, né, falava mais alto. E a gente sempre falava um pro outro, a gente precisa arrumar uma fonte de renda no crime que dê mais dinheiro, né? E tanto é que a gente, né, arrumou, a gente foi pro assalto, né? A gente jovem, com 13 para 14 anos, a gente já estava assaltando. E uma coisa que eu falo para quem entra no crime, a pessoa ela acha que ela está subindo de nível. Quando a pessoa ela entra no crime, a pessoa ela acha que ela está subindo de patamar, de degrau de escada. Só que, né, a visão que a gente tem hoje, a gente entende que a gente não sobe, a pessoa ela não consegue subir, ela só vai se afundando cada vez mais, até no momento que ela chegar, né, em um determinado lugar que ela não vê mais solução para a vida dela. E enquanto, né, a gente jovem ainda começou, né, aos olhos nossos, né, naquela época, subir no patamar, né, começamos a assaltar, né, a roubar, as coisas começou a andar na nossa vida, né, com 15 anos de idade já tinha carro, tinha moto. Sim. Coisa que pessoas, né, cada vez queria mais ter, a ganância era demais. E isso foi crescendo na nossa vida. Passado um determinado tempo, eu fui para a Fundação Casa, né, fui para São Paulo, a primeira unidade que eu passei, fiquei alguns dias lá, fiquei quase 2 meses lá, saí, fui preso de novo na Fundação Casa, dessa vez em Jundiaí. Aí de lá eu consegui fugir daquela unidade, né? Aí eu fiquei na rua com mais algum tempo, um determinado dia, né? A gente foi para um assalto, eu e, né, meus amigos. E nesse assalto, quando a gente foi, né, deu errado. Aí a gente saiu fora e quando a gente estava no caminho, né, para ir embora para nossa casa, todo mundo armado dentro do carro, a gente encontrou uma viatura. E nesse trajeto que a gente encontrou essa viatura, né, a viatura ela veio atrás da gente, só que a gente não percebeu que a gente tinha encontrado de frente com eles, a gente não percebeu a vinda deles. Quando a gente entrou em determinado lugar, essa viatura, né, ligou as luzes dela. Sim. E a gente viu que eles estavam vindo atrás. E a única coisa que eu temia era pela minha vida, porque o meu pai, ele era da congregação cristã antes dele entrar em depressão. Então, quando eu era bem criança, eu ia na igreja, então Sim. eu já conhecia Deus de alguma forma ou outra. E já era temente. Já era temente. Queira, né, acreditar ou não quem está ouvindo, né, eu era uma pessoa que eu falo, eu era meio doido, mas eu era ousado. Você né? me disse uma vez que você tinha medo de ir para o inferno. Tinha. Que você orava antes de ir assaltar. Isso, e tanto medo que eu tinha de ir para o inferno, gente, que, né, a minha esposa tá aqui, ela é prova viva disso, que todas as vezes que eu ia para um assalto, pastor, eu dobrava meu joelho na cama, colocava o revólver do meu lado, assim, e eu orava. Só que eu falava assim, Deus, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não estou pedindo para o Senhor me abençoar. Mas se for para mim morrer hoje, coloque eu dentro de um presídio, coloque eu preso, porque um dia eu quero conhecer quem é o Senhor. Você pediu para Deus fazer isso? Pedia para Deus me colocar dentro de um presídio, ou seja, guardar a minha vida, porque um dia eu queria conhecer quem era esse Deus, Sim. porque a minha irmã já era cristã e ela falava de Jesus para mim, só que eu nem dava bola. E nesse assalto que a gente foi, né, a polícia acabou perseguindo a gente acabou sendo preso. E eu me lembro muito bem, né, que alguns dos policiais queriam, né, nos matar ali.
Só que teve um policial que falou que aquilo ali não ia acontecer com a gente. Sim. Ele falou assim, com essas palavras, esses daqui vai ter que ficar vivo. E naquele momento, eu falava com Deus. E eu falava assim, Deus, um dia eu quero te servir. Se o Senhor me tirar vivo daqui hoje, eu prometo para o Senhor que um dia eu te sirvo. Tanto é que Deus, ele, né, nos permitiu chegar com vida até a delegacia, fomos para a Fundação Casa, né, e coração duro, coração de pedra. Nessa sua ida para lá foi quando eu te conheci. Nessa ida foi quando a gente se conheceu na Fundação Casa. E eu me lembro muito bem, né, um dia que a gente, né, tava lá os então, internos. Segura aí. Esse rapaz foi para a Fundação Casa. E esse rapaz, em 2014, teve uma revelação de Deus dentro do monte, que era para mim ir até a Fundação Casa. E quando eu cheguei lá, toquei ali a campainha da entrada ali, rapidamente me atenderam. Eu entrei dentro daquela fundação rapidamente, falei com o diretor, o Anderson, da unidade, com a Juliana também, e ali começou o meu trabalho na Fundação Casa em 2014, através de uma revelação de Deus, e eu tinha sonhos com grade, eu tinha desejo de estar dentro do presídio, dentro da onde tinha pessoas encarceradas. Eu não entendia aquele desejo. Eu não entendia, porque quando a polícia vinha me prender, que eu estava no mundo do crime, eu fugia da polícia, que eu tinha medo de ser preso. Mas já era uma revelação de Deus para mim fazer esse trabalho. E comecei a fazer esse trabalho dentro da Fundação Casa em 2014, e num culto lá que eu estava fazendo, quando eu vi aquelas grades amarelas, Deus bradou no meu coração, no meu ouvido, dizendo: lembra do desejo que você tinha de estar junto com os internos, presidiários? Eu que revelei para vocês trabalho que começa hoje, e foi aonde eu conheci o evangelista Mateus. Glória a Deus. Prossegue. Aí, né, eu me lembro, né, um dia que toda vez tinha culto lá, só que eu nunca tinha ido, né, coração duro. Aí um dia os agentes falou que teria culto. Aí foi aonde que eu desci lá embaixo, onde tinha, né, os cultos lá naquela sala. Sim. Aí eu encontrei o senhor a primeira vez, né, vi o senhor, o afeto que o senhor tinha, né, Carinho, pela nossa né? vida, porque, né, a gente, né, que passou por esse lugar não tinha isso como, né, de costume, a gente não via isso, né, nas pessoas, né, principalmente nos agentes, né, era algo ali, né, bem duro, né, rígido, né, pra gente, que aquelas pessoas que estavam ali precisava aprender, né, realmente o que é vida. Vida. E a gente se encontrou lá, e tanto é que uma vez, né, que acho que foi o senhor, indicou um outro pastor. Sim. E esse pastor, ele foi lá pregar lá e Lembro ele dele. sentou o sarrafo em todo mundo lá, né, e falou que Deus não ouvia a oração de quem estava em vida errada e não sei o que e tal. Eu até falei com um amigo meu, falei assim, o dia que esse cara vir aqui eu não vou no culto mais, só vou se o pastor Hugo vir aqui no culto, né, porque o culto era a bênção de Deus. Sim. E para quem está preso, uma palavra de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque eu falo preso porque as pessoas falam, Fundação Casa, mas é prisão do mesmo jeito, é grade, é porta, é cama de pedra, é a mesma coisa. Só é cadeia para menor. Só que o problema é que Deus, ele sempre falava comigo que Deus tinha uma obra na minha vida, Deus tinha uma obra na minha vida, só que eu nunca dei atenção para Deus. Eu sempre falava, Deus, eu vou mudar, um dia eu quero te servir, só que eu não dava atenção para Deus. Saí da Fundação Casa, peguei minha maioridade, né, voltei pro crime de novo, não parei, só que cada vez pior, cada vez piorando, e eu me afundando cada vez mais, né, ainda nas mesmas práticas, né, estava jurado de morte, né, pelas autoridades policiais, até que um dia, né, eu ouvindo, né, a palavra de Deus e eu falando com Deus que eu queria passar por mudança, Alguns amigos meus faleceu, infelizmente, no crime. Amigos meus de infância não teve a mesma oportunidade que eu tive. Porque, igual eu falei para o senhor, a minha petição era para que Deus colocasse eu dentro de um presídio, porque um dia eu queria conhecer quem era Deus de verdade.
E um belo dia, né, quando os amigos meus foram presos, tava todo mundo preso, só tava eu na rua e a polícia falava que eles iam me matar. Não tinha mais conversa comigo, não queria nem me prender, que prender era perca de tempo. Um belo dia eu tô indo para a cidade de Mogi Guaçu levando, né, droga, né, que eu tinha um ponto também, né, e acabei sendo preso pela polícia, né, pela TOR, na pista. E quando eu cheguei na delegacia, eu vi 5 viaturas da Força Tática entrando junto na delegacia. E eu tô lá dentro, né, do chiqueirinho lá, né, de cabeça baixa. Aí aqueles policiais vieram, ergueram o tampão lá da viatura. E aqueles policiais começaram a me xingar, me questionar, né, entenda a indignação, sim, claro. E ele falou, esse cara era pra estar morto e não sei o que e tal. Aí os policiais até falou, né, os policiais que acabaram me prender, por que vocês não falaram isso antes? E ali naquele momento ali eu só pedia para Deus pela minha vida. Só pedia para Deus, Deus me dá uma oportunidade. Fui parar dentro do presídio e foi lá... Essa prisão, então, é a prisão que te levou para o CDP... De Americana. De Americana. Foi essa daí. Então segura aí que já que ele vai continuar. CDP de Americana. O pastor Hugo Munhoz começou a fazer os cultos ali no CDP de Americana. Eu ia ali aos sábados para poder levar a palavra de Deus a todos os encarcerados que estavam ali. E num sábado, eu lembro mais ou menos ali o horário, acho que por volta de 1 da tarde mais ou menos, que eu entrei ali dentro do presídio de Americana. E ali dentro de uma gaiola, eu comecei a pregar a palavra de Deus. E quem estava lá? Mateus. Eu cheguei dentro do presídio, tudo novo para mim, né? Tinha passado por Fundação Casa, é bem, né, diferente, meio, né, diferente o ambiente. Principalmente CDP. Cheguei lá, coração duro, revoltado com a vida. Aí a minha mente só maquinando mal, maquinando mal, maquinando mal. Minha família destruída, quase perdendo meu casamento também, tava tudo destruído minha vida. Aí um belo dia minha esposa saiu da visita, né, e eu me lembro que eu tava em cima da cama chorando. Lá no CDP. No CDP, coisa que eu não fazia, era duro de coração, pastor. E eu chorando, pedindo para Deus, né, uma direção da minha vida, que eu não aguentava mais aquilo ali para mim. Aí eu abri, né, o lençol que se chamava, né, o Keto. Sim. Abri o lençol, olhei para baixo, que eu estava na terceira cama. Olhei para baixo, um jovem lendo a Bíblia. E eu nunca tinha pegado a Bíblia na mão. Aí eu olhei para baixo assim, vi ele lendo a Bíblia, aquilo me chamou a atenção. Aí eu olhei para baixo assim, falei, ô Concha, passa essa Bíblia para mim. Aí ele me passou a Bíblia assim, eu me lembro até hoje. Fechei o Keto, fechei aquela Bíblia assim, eu comecei a chorar em cima dela. E eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor tem algo na minha vida mesmo, igual o Senhor fala, o Senhor vai falar comigo agora nessa palavra. Então, se o Senhor é real, e eu questionei a Deus, falei, se o Senhor existe, fala comigo. Pastor, a hora que eu abri a Bíblia assim, ó, meu olho bateu assim certinho na palavra. Que palavra que era? Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate, a porta se abre. E o que eu estava fazendo? Pedindo, buscando e batendo na porta do céu. Ali eu caí em pranto, comecei a chorar, eu falei, Deus é real e Deus existe. Deus, que palavra, Deus tem uma obra na minha vida. Só que no dia seguinte, né, a amizade, sim, é algo que eu quero falar muito isso aqui. A amizade, tem muita gente que fala que isso não influencia. Influencia sim, e muito. Influencia demais. Ah, faz porque quer. Claro que faz porque quer, mas o ambiente que você tá é quem vai determinar quem vai ser você também. Porque muitas das vezes no ambiente seu, às vezes na primeira instância você acaba ali não se corrompendo, não pegando. Mas se você ficar demais em um ambiente ali com pessoas impróprias, né, pessoas que não vai te agregar numa vida legal, você vai acabar se corrompendo ali naquele momento ali, porque você vai ficar ali, você vai ficar ouvindo ali. Eu entrei pro tráfico, comecei a vender droga, porque um amigo meu falou assim, comecei a vender. E eu falei, se ele começou, eu vou começar também. Quero ver como é que é. Aí no dia seguinte, as amizades já me chamou, voltei a fumar, já voltei a fazer tudo de errado. Meu Deus. Coração duro de novo, maquinando mal, e, né,
eu tinha um assalto para mim fazer na rua, que eu tinha isso como plano de vida. E eu falava assim, né, esse assalto, a hora que eu fazer, a hora que eu sair na rua, eu vou ficar bem e eu não vou precisar assaltar mais. Eu tinha isso como plano de vida. Conheci outros assaltantes de outra cidade, né, de outras pessoas também que, né, faziam a mesma prática que eu fazia antes. E eu falei assim, agora eu estou montando um time, né, e agora eu vou fazer isso que eu quero fazer. Aí eu fui transferido de raio, fui para um outro raio que era pior do que eu estava, né, com outras amizades pior ainda. Entrei para o setor na cadeia, né, o setor é o coração da cadeia, é ali onde fica tudo, né, os integrantes da facção. E tinha um integrante que toda vez ele vinha me fazer o convite, né, pelo fato de eu estar fechando com eles, né, louco para mim entrar, e, né, porque eu estava fechando com eles. E o coração duro, né, já estava quase indo. E um belo dia, eu estava andando assim na galeria, eu lembro até hoje, andando no pátio. E muitas pessoas já veio falar de Jesus para mim, que Deus ia me mudar, que um dia eu ia ser um pregador da palavra. Só que para quem nunca conheceu, nunca pegou uma Bíblia na mão, né, era meio difícil você acreditar num algo ali que você, né, não vê. E até que um dia eu estava andando no pátio, na galeria, um pastor me chamou. E esse pastor me chamou e ele falou assim, Mateus, vem cá, eu quero falar com você. Aí eu agachei assim na porta da cela e ele começou a falar assim, e uma pergunta que ele fez para mim, ele falou assim, Mateus, por que você não aceita Jesus? Aí eu olhei bem para a cara dele e falei assim, pastor, eu não aceito Jesus, eu falei firme, não aceito Jesus porque eu não estou preparado. E esse é o erro de muita pessoa. Acha que para aceitar Jesus tem que ter preparo. E às vezes a pessoa, você fica se preparando uma vida inteira, acaba perdendo sua vida e não encontrou esse preparo ainda. E o pastor olhou para mim e falou assim, Mateus, quem disse que você precisa estar preparado? E aquilo ali me deu um ponto de interrogação na minha mente. Eu falei assim, por quê? Questionei ele. Falei, por quê? Ele falou assim, você já ouviu falar da história de Davi? Eu falei, já. Mateus, todos os guerreiros preparados para uma batalha. Todos os guerreiros com armadura, escudo, lança, espada, todo mundo preparado para a guerra, Mateus. Só que estava todo mundo com medo de Golias, do gigante. Todo mundo com medo, Mateus, e eles tinham preparo. Só que aí chega quem, Mateus, na guerra? E ele ministrando para mim. Eu falei, Davi. Aí ele falou, Mateus, Davi estava preparado? Aí eu falei assim, não sei. Ele falou assim, Davi não tinha espada, Davi não tinha escudo, Davi não tinha lança, Davi não tinha armadura, Davi tinha roupa do corpo, funda e pedrinha. Aí ele falou assim, Mateus, eu te faço uma pergunta, quem que venceu a batalha? Eu falei assim, Davi. Aí ele falou assim, e aí, precisa estar preparado para vencer? Meu Deus. Ali aquela palavra veio no meu coração de uma forma que nunca tinha entrado. Eu falei assim, faz sentido, não precisa estar preparado. Essa palavra que ele te deu foi antes de você ouvir o Na Gaiola ou foi depois? Foi antes de eu ouvir o Senhor na Gaiola. Eu não tinha entrado ainda no raio que você estava. Aí passou alguns dias, eu não tive visita. Não tive visita, né? Tava num dia difícil, né? Pra quem, né, não tem visita, é um dia difícil. Fumando igual um doido. Aí eu tô andando assim no pátio com um amigo meu, né? Porque pra quem não tem visita tem que ficar andando. Aí eu tô andando assim no pátio e eu escutei uma voz, né? Pregando uma palavra de Deus na gaiola. E eu até questionei meu amigo, né? Eu falei assim, ô Léo, eu acho que eu conheço essa voz que tá pregando. Aí ele falou assim, deve ser algum pregador, né? Eu falei, não, eu sei que é pregador, mas eu acho que eu conheço esse cara que tá pregando. Só que coração duro, eu continuei andando, aí eu falei pra ele assim, eu vou lá ver quem é. Aí a hora que eu parei, né, de andar na quadra, fui lá na gaiola lá, né, quem que é? Lá. O senhor pregando a palavra de Deus, né? Eu me lembro, né, que eu olhei pra cara do senhor e falei, pastor já Hugo. era minha ovelha e nem sabia, já estava conhecendo a voz do pastor. Eu falei, pastor Hugo, não acredito que é o senhor aqui. Aí o senhor também olhou pra mim e falou, não acredito que é você que... Você aqui, Mateus. Né, aí o senhor, né, até pediu o endereço meu, né? Para mandar a carta. Né, minha matrícula, tudo, né? O senhor mandou carta pra mim lá falando de Jesus, tudo. Isso fez diferença demais, porque, né, pra quem tá na rua, escrever uma carta, pra quem tá preso, né? Você perder tempo da sua vida ali com o seu pessoal, né?
Para você escrever uma carta para uma pessoa que você não tem afinidade, não tem nada. Parar para escrever, né? Você para o tempo. É difícil. Difícil. É difícil. Né? Às vezes até a gente que tem amigo é difícil a gente escrever para quem a gente conhece, imagina para quem nunca viu na vida. Aí, né, voltando, né, lá atrás, esse pastor, né, fez esse questionamento para mim e isso entrou dentro do meu coração. Só que de repente, ele olhou bem no fundo do meu olho assim, ó, igual eu tô conversando com o senhor, olhou para mim assim e falou assim, ousado por Deus, ele falou assim, e apontou o dedo na minha cara, falou, assim diz o Senhor. Irmãos, quando Deus usa alguém para falar assim diz o Senhor para sua vida, irmãos, esquece. Se tremeu a perna é Deus. Meu Deus do céu, assim diz o Senhor, apontou o dedão na minha cara. Esse assalto que você pensa em ir quando você sair daqui, você vai, mas você não volta mais com vida. Deus revelou para ele. Deus mostrou para ele. E esse assalto eu estava realmente planejando, né, com as outras pessoas que estavam lá comigo. E Deus mostrou para ele que aquela ali seria a minha última oportunidade. E Deus usou a boca dele para falar assim, Mateus, essa daqui, esse presídio, é a sua última oportunidade. Ou vai descer. Ponto final. E falou assim, naquele momento eu comecei a chorar. Contigo agora. Comecei a chorar, e chorava, e não parei mais de chorar. E depois de um determinado tempo, eu chorando, de joelho no chão, olhei para a cara dele e falei assim, pastor, eu quero aceitar esse Jesus que está falando que vai mudar a minha vida. E ele fez o apelo, eu aceitei Jesus, reconheci ele como o único, suficiente, fiel Salvador. Pastor William. Hoje eu não encontrei mais ele, não sei mais como ele está, né? Mas Deus usou ele. Deus usou ele. Cheguei dentro da cela que eu morava com mais 12 integrantes, só eu e mais um não era. Que não era. Cheguei dentro da unidade, né, da cela lá, chamei o jet da unidade, o Magrelo. E essa hora é uma hora difícil, É uma hora difícil, porque esse rapaz, ele era um homem, né, considerado, tinha quase 15 anos de comando, né, respeitado. Sim. Chamei ele, falei, irmão, preciso falar com você. Ele falou, aconteceu alguma coisa, Mateus? Eu falei, aconteceu, preciso falar com você, vamos ali na quadra. E eu trêmulo, novidade. Aí eu e ele andando assim em volta do pátio, Mateus, o que aconteceu? Eu falei, Thiago, é o seguinte, acabei de aceitar Jesus ali na porta da cela. A partir de hoje o crime para mim não compensa mais e eu tô saindo fora. E eu vim pedir para você me tirar do setor. Ele olhou pra minha cara com o olho arregalado e falou assim, Mateus, você tá de brincadeira, né? E eu dei até um sorrisinho meio, né, forçado. Falei assim, não tô falando sério. Acabei de aceitar Jesus e agora pra mim o crime não compensa mais. Ele olhou pra mim e falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. Amanhã a gente conversa. Aí eu falei pra ele, Deus te abençoe, coisa que eu nem falava, falei, Deus te abençoe. No dia seguinte, reuniu todo o quadro lá, eles conversaram comigo, falou que estava tudo tranquilo, estava na benção. E foi aonde que começou a minha conversão, começou, né, a minha transformação lá dentro. Foi aí. Segura um pouco aí, você aceitou Jesus, passou quantos dias para a Aline chegar lá no presídio, na visita? Acho que uns 5 dias. 5 dias? Quando ela chegou, ela já notou algo diferente na tua pessoa? Eu acredito que sim. Você já se manifestou falando para ela do ocorrido? Não, eu acredito que, né, ela já via mudança, porque eu falava para ela que eu queria mudar, e ela também ia para a igreja. E a Aline queria mesmo que você saísse do crime. Ela queria que eu saísse dessa vida. Porque ela falava, você me contou que conheceu a Aline na boca de fumo, foi isso? Conheci, minha esposa no ponto de tráfico de droga. Ela também traficava. Vendia droga também, conheci ela, né? E tanto é que ela era meio doida da cabeça, que ela falava que ela queria virar assaltante comigo também. Meu Deus, ela queria assaltar contigo. E ela sempre lutou pela minha mudança. Sim. Eu não vou falar que ela aceitava, né, o que eu fazia, mas ela sempre falava, você precisa mudar de vida. Era igual a minha esposa. E realmente foi um incentivo muito grande para mim isso aí. Né, que ela lutava por eu ser transformado e mudar, abandonar essa vida. Porque ela sabia também qual seria o meu rumo se eu continuasse. Aí foi aonde que eu comecei a conhecer quem era Deus de verdade, pastor. Comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não fazia. Eu tenho a primeira Bíblia que eu ganhei da Universal ainda até hoje. A verdade, né, Mateus, que a cadeia ela não é o fim, né? A cadeia, ela é uma oportunidade. Às vezes tem mães,
Tem mães que me procuram, mandam mensagem no Facebook, meu filho está preso, desesperada. Às vezes eu falo, irmã, acalma o teu coração, porque a cadeia não é o fim. A cadeia é lugar de oportunidade, igual a mensagem que foi pregada ontem na igreja sobre Zaqueu, através do Everton. A cadeia é lugar de oportunidade. Se o seu filho estiver na cadeia, louve a Deus porque ele está lá. Poderia estar morto, mas está preso. E o próprio Deus faz evangelista, como eu, lembrar do teu filho. É por isso que nós vamos lá pregar. Eu lembrei dos presos, lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesse junto deles no mesmo corpo e no mesmo sofrimento. Muitos pastores que foi lá, pregou para o Mateus, eu fui lá e preguei, vai pregar para o teu filho e eles vão ser alcançados também. E isso aí que o senhor falou é totalmente, né, real mesmo, porque quando eu saí, eu tive o privilégio de conversar com uma mãe de um amigo meu que perdeu o seu filho, né, a polícia acabou ceifando a vida dele. E ela falou assim com essas palavras, Mateus, eu queria tanto que meu filho tivesse preso como você estava, porque pelo menos na visita eu poderia abraçar ele, e aquilo ali partiu meu coração. Aí começou minha conversão lá dentro, e a conversão é difícil. É difícil. O começo é difícil demais. Não é fácil, nem todo mundo suporta, né? Não, e esses dias eu vi uma pregação do Juliano Fraga, eu até chorei porque eu lembrei de mim. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, chegava na madrugada que eu com sede de conhecer quem era Deus, pastor, eu pegava minha Bíblia e eu dormia na cama. Sim. E tem as pessoas que dormem no chão, que fala que é a praia. Tinha um menino que ele dormia na porta da grade, da cela. E eu trocava com esse menino toda madrugada. Eu mandava ele pra minha cama e eu dormia no chão. Por quê? Porque apagava-se todas as luzes e tinha a muralha, né, do guarita. E na muralha, que ficava uma luz acesa só que refletia o pátio, pegava uma frestinha desse tamanho assim na porta da cela que eu ficava. Meu Deus. E eu acordava de madrugada, pastor, e eu pegava minha Bíblia, e nessa fresta de luz, eu botava minha Bíblia assim, aí eu ficava lendo assim, ó, eu ia, passava, e a hora que, né, já não batia mais claridade, eu voltava minha Bíblia, e eu ficava quase a madrugada inteira lendo a Bíblia, e querendo conhecer quem era esse Deus, né? Deus começou a fazer a obra, né? A minha sentença era de 5 anos, fui para outra unidade de Itapetininga, Deus me moldando, trabalhando. Peguei a pandemia, fiquei um bom tempo sem ver a minha esposa, né? Minha família. Foi tratamento, foi tratamento doloroso. Aí depois liberou aquela visita por videochamada, eu queria grudar naquela tela lá para atravessar o outro lado com saudade. E Deus moendo, porque eu entendia que aquilo ali estava sendo minha olaria, né? Eu estava passando na mão doleira ali. Aí fui pro semiaberto, comecei a sair de saidinha, né, e é difícil para voltar, mas eu falei, né, eu vou fazer as coisas certas, porque eu quero levar uma vida certa. Voltei a primeira, segunda, terceira, minha sentença de 5 anos. Entrei num propósito lá dentro da cadeia, lá do semiaberto. E lá o povo ora, hein? O povo ora, o povo gosta de oração. E nessa campanha que eu entrei, era como se fosse uma carta para Deus. Se ele estivesse escrevendo, eles colocavam numa caixinha lá, a hora que acabasse a campanha ia orar. E nesse papel eu escrevi assim, breve, um papelzinho desse tamanho, escrevi assim, Deus, minha condenação é de 5 anos. Se o Senhor derrubar 1 ano da minha condenação, eu consigo montar o meu outro benefício e eu consigo sair daqui. Um belo dia, passou acho que umas 2 semanas, pastor. Um belo dia eu tô deitado assim na cama, um monte de gente veio gritando meu nome, e o Mateus, e eu tô lá deitado, né, tranquilo. Aí eles chegaram na porta, né, da cela, assim, do barraco que eu morava, né, que fala barraco. Sim. Falou assim, e aí, não quer ir embora não? Eu até olhei pra cima pra cara deles e falei assim, embora pra onde, meu, tá louco? Falou, embora pra sua casa, tá aqui seu alvará de soltura, e jogou no meu peito. Pastor, a hora que eu olhei a requisição, que eu tava incrédulo ainda, olhei a requisição, a minha foto, minha matrícula, escrito alvará de soltura, eu comecei a chorar. Chorei, comecei a dar glória a Deus, que acho que a outra galeria escutou lá em cima. Saí sem nem entender porque eu estava indo embora. Meu Deus. Cheguei lá fora, o advogado falou comigo, falou, Mateus, é o seguinte, a sua sentença era de 5 anos e você estava tirando 3 anos e alguns dias. A sua condenação estava em apelo, e agora a sua sentença de 5 anos caiu para 1 ano e 8, como você já está tirando 3 e pouco, você está saindo de vencida sem dever nada para a justiça. E, pastor, eu vi a mão de Deus inteira ali na minha vida, porque eu ia sair ainda devendo, ia ter que ficar assinando ainda,
saí sem dever nada para a justiça, quebrou graças a Deus. tudo. Deus quebrou todos os processos que eu estava respondendo, Deus fez a obra. Foi aonde que eu saí, Deus preparou o ministério a qual, né, eu congregava. Sim. Aprendi muito com outros pastores que, né, me Que te pastoreavam, ajudou. o pastor Ezequiel, missionária Vanessa, foi pessoa que nos ajudou muito na fé a muito. crescer e, né, se a gente é o que é hoje, graças Sim, a Deus, porque claro. Ele nos ajudou muito, Muito. né, porque é o que eu falo, a conversão é difícil. É difícil. Eu falei para minha esposa, eu tinha dinheiro das pessoas que me deviam na rua para receber, dinheiro alto. Deixou pra lá. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou abandonar tudo, eu não quero pegar nada de ninguém. A minha esposa até brigou comigo um dia, falou assim, você vai receber de um por um porque eles te devem. Eu falei, não vou pegar Meu nada de Deus. ninguém. Vou começar minha vida do zero. Se eu falei para Deus que eu vou começar do zero, eu vou começar Porque do a zero. brecha ia pegar por aí. Pastor, eu ia entregar currículo chorando de moto, fechava a viseira para ninguém me ver, mas chorava. Chorava com aquelas folhas na mão, porque eu olhava para dentro da minha casa, minha esposa trabalhando, e eu sem dinheiro, sem poder ajudar em casa. Imagina, para uma pessoa que sempre teve tudo, É muito difícil. é difícil demais. Até que um dia Deus abriu a porta de um emprego maravilhoso, entrei numa empresa multinacional, sem estudo, sem currículo, sem ficha, sem nada. Meu Deus Deus. preparou, abriu a porta. Deus começou a fazer a obra. Que coisa linda. Né? E pela graça de Deus, Deus começou a me levantar na obra, começou a me levantar no ministério. E na época do crime, você era amaziado com a Aline? Eu era só amaziado. E depois vocês casaram? Sim, porque um dia, quando a gente estava no culto, eu lembro até hoje, Deus usou a vida de uma pregadora. Sim. E eu no culto, sentado, ela veio lá de cima do altar, bateu no meu ombro. Assim diz o Senhor, você vai ser um pregador da palavra. E eu olhei ali para aquela situação e eu falei assim, como que eu vou pregar a palavra se eu nem entender direito da Bíblia, eu entendo. Olha aí. Que eu olhava para aquelas pessoas e eu via e eu ficava bobo de ver. Passou 2 cultos, um pregador de outra cidade veio, bateu no meu ombro, sentado na cadeira, assim diz o Senhor, você vai ser um pregador da palavra. Aí eu entendi que Deus queria me usar na área da palavra, só que eu falei assim, Deus, se o Senhor quer me usar mesmo na palavra, o Senhor vai me usar, mas eu quero colocar minha vida em ordem. Não sou batizado e não sou casado, quero me casar e quero batizar, vou andar certo. Falei para minha esposa, amor, a gente vai se casar. Que coisa linda, hein? Ela ficou feliz, acredito eu, né, irmãos? Eita, ficou, né? Nós vai se casar, só que nós não tem dinheiro. Então a gente só vai lá no cartório, assina os papel e glória a Deus e estamos casados. Pastor, um belo dia, a gente estava conversando na casa de uns amigos nossos e a gente estava falando sobre casamento. E a gente até falou de querer alugar uma chacrinha pequenininha só para chamar alguns parentes nossos ali, o básico, né, fazer uma comidinha e... Você me convidou, mas eu estava viajando. O senhor estava em viagem, né? Aí a gente conversando, de repente uma irmã de uma amiga nossa que estava nessa casa, ouvindo essa conversa, falou assim, vocês vão se casar e tal, tudo. Então é o seguinte, eu tenho um restaurante e já que vocês vão se casar, né, eu quero abençoar vocês com toda a comida. Que isso? E eu falei assim, sério? É sério, pode chamar quantas pessoas vocês quiserem que eu vou abençoar a comida inteira para vocês. E essa mulher abençoou a comida inteira, pastor, desse casamento nosso. A gente conseguiu alugar uma chácara abençoada, totalmente fora dos projetos nossos, que o projeto nosso era só um negocinho pequenininho, Deus fez um negócio gigante. Graças a Deus a gente foi abençoado com muita coisa, né? Passou alguns dias, eu vi as pessoas no culto falando em mistério, falando em línguas, eu ficava doido da vida querendo entender, querendo falar, querendo conhecer. E um belo dia eu tô lá no ensaio na igreja a qual a gente frequentava, né, a qual a gente ia. Sim. E a pastora, eu lembro até hoje, ela falou assim, tem gente que quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não abre a boca, né? E para ser batizado com o Espírito Santo de Deus não é assim, glória a Deus, com a boca... Tem que se entregar, rasgar o coração, é se abrir com Deus mesmo e, né, se entregar. Exato. E eu peguei aquilo ali para mim, apagou as luzes, começamos a oração, e começou a tocar aquele louvor, eu quero viver algo novo. E eu comecei a declarar da minha boca, Deus, eu quero viver algo novo, quero viver algo novo. E comecei a declarar, pastor, eu comecei a chorar. Pastor, essa pastora, ela colocou a mão no meu peito. A hora que ela colocou a mão e começou a falar em línguas, Deus me batizou. Comecei a falar em línguas ali, saí marchando a igreja inteira. Uma sensação que só para quem passa mesmo. Parecia que eu estava em outro mundo. Sim. Aí, na semana seguinte, batizando. Pela graça de Deus. As águas.
E a minha mãe, que era uma pessoa que, né, a minha mãe, ela frequentava, né, outras religião, Sim. e ela veio para servir a Cristo e ia para outras religião, e isso acabou, né, fazendo mal, né, Sim. para a mente dela, acredito eu, e minha mãe, com a depressão já que ela tinha, ela acabou ficando louca, ela surtou de ficar louca mesmo, de ir pra rua, né? Meu Deus. E o inimigo operou grandiosamente na vida da minha mãe. Foram achar minha mãe perdida lá em São Paulo. Meu Deus. Virou moradora de rua. Então a minha casa estava destruída. Saí da cadeia, meu pai bebendo, fumando, coisa que eles nunca... Pensa numa pessoa Meu que era Deus. rígida. Meu pai não gostava que meu irmão, quando ele fumava, não pegava nem no controle da televisão por causa do cheiro. Mas quando eu fui pregar lá, tua mãe estava lá na igreja? Minha mãe já estava. Isso daí foi depois ou foi antes? A depressão dela foi antes. Foi antes. Foi antes. Agora ela tá bem. Graças a Deus. Graças a Aí Deus. quando eu saí, eu vi minha mãe fumando e bebendo, eu falei, você não coloca mais nada na sua boca hoje. Amém? Ela falou amém. Aí passou algum tempo, comecei, né, levar ela para a igreja, ela começou a ser liberta, o processo foi difícil também. Aí no dia que eu fui me batizar, no dia que eu fui descer as águas na chácara, no batismo, pastor, eu olhei pro lado, a minha esposa, que foi uma guerra para ela aceitar Jesus. Meu Deus. Porque imagina, uma mulher que falava para mim, você vai mudar de vida. Você estava se batizando sozinha então? Ela só estava te Não, acompanhando? ela estava junto também para se batizar. Mas o problema é que ela lutava pela minha mudança. Entendi. Só que quando eu saí da cadeia, eu falei que eu estava mudado, ela não queria mudar também, ela não queria aceitar Jesus. Pastor, pensa numa pessoa que brigava 24 horas com ela. A gente quebrava o pau mesmo, brigava feio. E eu falava assim, você vai aceitar Jesus. Você vai se converter porque você lutou por mim, falava que queria que eu aceitasse, agora que eu aceitei, você não quer aceitar? Não quer. Você vai aceitar. E a gente brigava. Um belo dia, eu cansado, a gente quase perdeu nosso relacionamento. Eu cansado, eu falei assim, para Deus, em oração, falei, Deus, vou mudar. Até hoje eu tô tentando com a minha força, mas eu vou tentar diferente, eu vou orar. Comecei a orar pela vida dela. Deus converte, Deus muda, Deus traz, Deus transforma, e Deus começou a trazer. Aos poucos começou a ir, começou a vir. No dia que eu fui batizar, pastor, eu aqui com o jalequinho branco, olhei pro lado da minha esposa que não queria aceitar Jesus, estava do meu lado também com o jalequinho branco. E eu nunca, né, me ofereci para a igreja nenhuma para pregar. Todo lugar que Deus tem nos levado é por indicação, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, fico muito feliz por isso, né? E hoje, né, pela graça de Deus, né, o tempo determinado de Deus chegou no ministério ao qual a gente congregava, pedi uma direção para Deus, fiquei quase um mês orando junto com a minha esposa, qual seria a direção, né, e Deus mostrou, né, lá nós, né? o ministério do A verdade Senhor. é que eu com a Isabel, a gente tinha um sonho de vocês ir congregar lá com a gente, né? E a gente sempre orava e eu falava, Senhor, eu quero que um fruto, né, do presídio venha congregar com a gente. Chegou primeiro o Tiago e depois você foi pregar lá. Naquele dia que você foi pregar, eu já senti algo diferente que estava acontecendo. Aí passou, você foi na minha casa lá arrumar a mesa para mim, passou uns dias, você já me falou que ia congregar lá com a gente, chamou a gente para almoçar e Deus realizou o sonho. E o Mateus hoje é líder de jovens lá na igreja, tá rebanhando lá jovens lá, trabalhando para Jesus, e coisa fantástica aconteceu na tua vida, né, Mateus? Algo que eu fico feliz é que, tipo assim, às vezes, né, eu tava falando com a minha esposa antes, né, alguns dias atrás, nem se a gente planejasse isso aí não sairia legal. Exatamente. Né? Porque um dia o senhor pregou para mim dentro da Fundação Casa, preso. Né? Pregou para mim dentro da cadeia, preso no crime. E hoje, né, o senhor me vê pregando e eu vejo o senhor pregando. Né? E hoje eu sou pastoreado pelo Senhor, graças a Deus. Glória a Deus. E eu acredito que não tem algo melhor do que você olhar para trás e ver uma pessoa que um dia você pregou na criminalidade, hoje está sendo discipulado, né? Glória a Deus. Pelo Senhor, e acredito que é muito bom. E algo que marcou, né, esse decorrer, né, desse tempo como um cristão, seguidor de Cristo, né, foi quando eu mandei a mensagem para o Senhor, eu falei, pastor, eu quero ir na Fundação Casa, pastor. Eu quero pregar lá para aqueles meninos, eu quero pregar onde que eu passei, pastor. Exatamente. E o senhor acabou entrando em contato, né, com a diretoria. Lá foi um processo meio difícil, demorou. Segura um pouquinho, Mateus. Ó, você critica o nosso trabalho porque há muita crítica, né? Sim.
esse povo da cadeia não muda, tá aqui. O Mateus entrou lá na Fundação Casa como criminoso, tá certo? 2 vezes na Fundação Casa, como 2 ou 3? Foi 4. 4 vezes ele foi para a Fundação Casa, 4. E foi para o presídio de Americana e depois Itapetininga. Tem jeito sim, tá aqui, testemunho vivo. É por isso que eu não vou parar de fazer a obra. Antigamente portava 38, pistola, portava droga, a mulher dele vendia droga com ele. Hoje sou um casal restaurado aqui na sociedade de Mojimirim, Mogi Guaçu, são exemplos. Então é por isso que eu, a minha esposa, a minha mãe, toda a equipe nossa, a gente vai em fundação, vai em presídio estadual, vamos em presídio federal e a gente não vai parar. Glória a Deus. Nós vamos continuar, porque muitos Mateus vai estar sentado na minha frente aqui, testemunhando, dizendo que o crime não compensa. O crime não compensa. O diabo não presta e Jesus é bom. Tudo isso só quem pode fazer é Jesus. Só. Eu sou o veículo da bênção que vou lá pregar a palavra de Deus. Os presidiários federais falam, pastor, o senhor não precisa nem pregar. Só do senhor entrar aqui, Deus entra com o senhor e o ambiente fica diferente. Então você que critica, irmão, eu estou aqui para dar uma resposta para você. Ore por nós. Ore por nós, porque está aqui o fruto na tua frente. E eu quero que o evangelista Mateus dá um conselho bem forte para esses jovens. Eu já era para ter morrido, era para ter descido à sepultura. Não morri porque Deus me livrou e chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma atitude. Criar vergonha na minha cara, tomar uma atitude, dar um passo para Cristo, como eu dei, como Ele deu, para Deus mudar a nossa vida. Porque se não der passo, você vai ficar nessa vidinha medíocre sua aí, vai acabar morrendo. Tem muita gente, tem um jovem que da época sua, o japonês lá em Mogi Guaçu, está em cima de uma cadeira de roda, meu irmão. Difícil. Entendeu? Tomou um tiro e está em cima de uma cadeira de roda. Você pode acabar em cima de uma cadeira de roda, mas lá ainda você tem uma oportunidade de aceitar Jesus. E se você morrer sem Jesus? Né, Mateus? Então aconselha esses garotos aí. O problema. Uma coisa eu falo, né? Quem critica o trabalho de pessoas que estão indo dentro de um presídio, fundação, caso que seja, para pregar a palavra de Deus, para libertar, trazer transformação àquelas vidas, quem critica, falo com toda autoridade e certeza, precisa passar pela conversão, porque não entendeu o que é conversão e não entende o que é vidas, o que é almas ganhas para Jesus. A gente tem um exemplo muito claro do apóstolo Paulo, quem era e quem se tornou. Então, quem critica tem que se converter de novo, porque o nosso Jesus, ele não faz exceção de ninguém. Ele sentava na mesa de doutor, mas também sentava na mesa com ladrão. Ou seja, ele não praticava, mas ele pregava a salvação. É independente do que você está fazendo, se você rouba, se você trafica, se você mata, não interessa. Jesus, ele tem um plano de salvação para a sua vida, só que basta você querer. Né? Se a pessoa não quiser, pastor, não. Infelizmente, pode mãe tentar, pode pai tentar, tia, avó, todo mundo tentar. O primeiro passo a gente tem que dar. Né? Se você tem disposição para ir para o crime, tem que ter disposição para sair também, porque sem disposição, sem atitude, você não consegue sair. Né? Essa palavra disposição é forte. E algo que eu estava falando para o senhor, quando esse processo burocrático da Fundação Casa foi, né, passado... Nós vamos voltar em junho. Em nome de Jesus. Eu lembro, eu estava saindo do meu serviço, o senhor me mandou um áudio de quase 4 minutos. Parei para ouvir o áudio. E a hora que o senhor falou, Mateus, a gente está liberado para entrar na Fundação Casa. Dentro do carro, pastor, com o outro montador que eu estava do lado, comecei a chorar. E ele falou, Mateuzinho, o que está acontecendo com você? Eu falei, tô chorando de felicidade, irmão. Por quê? Eu falei assim, um dia onde eu entrei algemado, agora eu vou entrar com a Bíblia na mão para pregar a palavra. Vou ir para a Fundação Casa. Aí ele falou, rapaz, estou todo arrepiado aqui. Glória a Deus por isso. Aí a gente foi lá na Fundação Casa aquele dia, graças a Deus. Foi lindo, né, Mateus? Foi bênção de Deus, irmãos. Me tremi todo. A hora que eu cheguei, o diretor da unidade que eu conheci, o senhor Altamir, bênção de Deus, homem humilde, respeitoso. Meu Deus. Que Deus possa abençoar muito a vida desse rapaz, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão lá também, todos os agentes. A Juliana. A ex-diretora Juliana também, uma bênção de Deus. A hora que eu entrei, esse diretor, o senhor Altamir, me olhou da ponta da cabeça à ponta dos pés, o senhor sabe. Falou, Mateus, não acredito que é você. Eu falei, Jesus muda. Aí... É muito forte, né, Mateus? Sim. Por isso que o nome desse programa
entre a vergonha e a honra. O lugar da vergonha dele, Deus honrou. que ele andava algemado para ir para o pátio, andava com a mão para trás algemado para ir comer, andava algemado para ir para uma audiência, ele voltou com a Bíblia Sagrada na mão, né? A Bíblia que tem o poder de mudar a vida do ser humano. Se conhecereis a verdade vos libertará. E ele subiu ali em cima daquele palanque ali, dentro ali daquele pátio da cadeia, eu estava junto, e ali ele trouxe a palavra de Deus, testemunhou para aqueles garotos, e 9 vidas. 9 vidas chorando pelo testemunho dele, pelo meu testemunho, se rendeu a Cristo naquele dia. Então ele passou pela vergonha e hoje ele está vivendo a honra. Eu passei pela vergonha e hoje eu estou vivendo a honra. Então nosso objetivo aqui nesse podcast é que você que está passando pela vergonha hoje, se você quiser, Deus vai te tirar da vergonha e vai levar você para a honra. Glória a Deus. Só depende de você. Você precisa crer, você precisa acreditar. Às vezes você vai falar com algumas pessoas, Deus tem uma obra para fazer na tua vida, que é te libertar, tirar das drogas, e fala, mas não sei se eu consigo. Ele mesmo está dizendo que não consegue. Então, você pode, você consegue sim, você precisa querer. Como eu quis, eu me esforcei e hoje Deus me tornou eu nesse homem de Deus, respeitado. A polícia me vê na rua, me cumprimenta, sou amigo das autoridades, do Alair Bellini, que foi o repórter policial na época, né? Conheci até o Kleber aqui, você tinha através do Alair, né? Uma benção que abriu essas portas aqui pra gente, né? Então, hoje eu sou uma pessoa respeitada, considerada, hoje eu tô vivendo uma honra, entendeu? Olho pra mim, parece doutor, advogado. Eu cheguei na Federal esses dias, irmã Aline Kleber, cheguei lá no presídio federal, a agente federal olhou pra mim e falou assim, eu juro que eu achei que era um juiz corregedor. Quando você chegou aqui, que pinta de juiz que o senhor tem. Falei para ela, irmã, você não sabe quem eu fui. Isso aqui é tudo obra de Deus. Estou bem arrumado, bem limpinho, né? Mas Deus, a maior limpeza que ele fez foi dentro da minha alma, dentro do meu coração. Sim. Então esse trabalho é para alcançar pessoas, Mateus. Vidas, é sobre isso. Né? Temos 5 minutos, Mateus. Eu falo para você que está ouvindo, você jovem, adulto que seja, a palavra de Deus ela fala em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus ele faz esse convite, vinde a mim. E ele é leve, né? Ele é leve. Ou seja, pastor, tipo assim, Jesus ele já fala, vinde a mim, ou seja, quem tem que dar o primeiro passo é nós. Ele não vai lá grudar você pelo pescoço e falar, vem, você é meu. Não. Vinde a mim, você deu o primeiro passo, o resto é com ele. Então, eu falo um conselho para você, jovem. Se o crime fosse tão bom, a gente não teria tanto amigo morto igual a gente tem. Se o crime prestasse, a gente não teria tanto amigo morto, a gente teria muitos amigos ricos, não mortos igual tem por aí. O crime, pastor, eu vi uma frase, faz todo sentido, né? O crime, ele pode antecipar seu sonho, mas em troca ele tira a sua vida. Ou seja, você antecipa algo que você quer, em troca você vai perder sua vida. Com Jesus, talvez possa ser um pouco mais difícil, mas o caminho que ele tem para você é melhor daquilo que você está vivendo e o melhor caminho é ele. Exatamente. A verdade e a vida, em nome de Jesus. Muito bem. Todo mundo vai morrer. Se morrer sem Jesus, é complicado. Precisamos morrer com Jesus. Mateus, Deus abençoe a tua vida. Meu obreiro, evangelista, homem de Deus. Deus abençoe a vida do Kleber. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar agora. Olha para essa câmera aqui, Mateus. Glória a Deus. E nós, daqui uns dias, estaremos aqui no segundo depoimento. Se eu mudei, você pode mudar também. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.